Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Derico. Sou eu. Seja bem-vindo, Derico. Tudo bem? Bom dia. Como está? Bom, Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre as coisas da vida. Cara, tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Derico na fila do pão? Você apresenta aí para a galera. Eu sou um músico brasileiro, instrumentista, nascido numa família de músicos. Eu nunca tive a oportunidade de pensar em fazer nada que não fosse a música, né? Depois, com o tempo, com discernimento, e aí eu fui fazendo outras coisas, né? Mas a minha vida foi muito encaminhada, né, para isso. Então eu era moleque, meu apelido, Joãozinho, eu sou João, né, João Frederico. E é o Joãozinho da flauta, eu sempre tocava, eu estava sempre na hora do recreio da escola, uma moçada ficava jogando bola, eu ficava tocando, né? Então, e na fila do pão eu sou um cara muito requisitado, por incrível que pareça. As pessoas têm muito carinho por mim, né, até hoje, né? Então, eu fiquei 28 anos no programa, moro aqui em Indaiatuba há 29, então eu já frequentei várias filas de pão, assim. Uma padaria real. Opa, várias. E você nasceu onde, Derico? Eu nasci em São Paulo, nasci na Beneficência Portuguesa. Sou de uma família do interior, né? Minha família, por parte de pai, é de São José do Rio Preto, da região ali, né? De Monte Aprazível. E da família da minha mãe, é da região de Jaú, né? Ali também, né? Terra dos Calçados. Terra dos Calçados, E a família do meu pai é italiana, meu bisavô Federico, que era o Derico, né? Que era o primeiro Derico. É da região de da Jaú. Itália, de São José do Rio Preto, vindo da Itália. Mas a família de Jaú é de que cidade, mais precisamente? De Jaú. Jaú, não Jaú é da região. Tá. E a família da minha mãe, que é de Jaú, veio do Líbano. Minha mãe é libanesa, né? Caramba. Então eu sou metade italiano, metade libanês. Boa. Bacana. E você começou na música quando? Então, é o que eu te falei, eu não sei te precisar exatamente quando, assim, se for cronologicar o meu começo, aos 5 anos de idade, 1971, eu comecei a estudar flauta doce. Eu assoviava com 1 ano de idade, né? Caramba. Então eu sou de uma família de pianistas, todos na minha casa tocam piano. Na família da minha mãe, todos tocavam piano. Tinha piano em casa. Minha mãe tinha 3, 4 pianos em casa. Em todos os lugares tinha piano. E eu ouvia esse piano o dia inteiro, todos os dias, né? E aí eu assoviava com 1 ano de idade. Então eu demonstrei musicalidade já muito precocemente. E a minha mãe viu aquilo e falou: puxa, o Deriquinho vai tocar piano também, todo mundo toca piano. E eu assoviava, vamos ver, de repente ele vai para o sopro. E me deu uma flauta doce quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não lembro, já era muito pianista, né? Todo mundo toca piano. Uhum. Aí eu cheguei um dia da escola e vi uma flauta dormindo no sofá, assim, da sala, uma flauta doce. Tem até hoje essa flauta, tem 53 anos tem essa flauta. E aí comecei a tocar, e aquilo foi uma extensão do que já acontecia. Eu já assoviava. Então a flauta doce é um instrumento de musicalidade, de musicalização, né? De iniciação musical e tal. É muito fácil tocar flauta doce, né? E a resposta do instrumento é imediata, que nem o piano. Você aperta uma tecla, sai o som. Uhum. É diferente da guitarra, do violão, que você tem que ter uma mão e um peso do dedo para tocar e tal. Violino, que você não sai, né? Calejar o dedo, né? E a flauta não, era muito simples. Então eu peguei, comecei a tocar, que legal, tal, não sei o quê, ficou. E aí eu comecei a me dedicar e me deu muito certo, né? Aí me tornei flautista, eu me profissionalizei com música aos 8 anos de idade. Caraca. Então eu comecei a trabalhar com música aos 8. Então eu estou com 58, eu estou completando 50 anos de profissão, né, nesse ano de 2024. E então esse foi o meu começo assim de idade, né? 5 comecei a estudar, 8 comecei a trabalhar.
Cara, e você com 8 anos tocava onde? Então, eu comecei a estudar flauta doce e minha mãe é pianista, né? Então a gente criou um dueto. A minha mãe era minha partner, foi minha partner durante muito tempo, muito tempo. Então eu estudava e tal, e a gente começou a fazer pequenas apresentações para eu me desenvolver, para mostrar para os professores, e audição de escola e aquelas coisas. Quando eu tinha 8 anos de idade, em 1974, a gente deu o primeiro concerto. Eu toquei com ingresso pago, num auditório. E eu recebi esse dinheiro. Né? Foi a primeira ação remunerada que eu tive na música. Chegou o cachê. Chegou. Exatamente. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer uma série desses concertos, porque deu muito certo. Foi uma coisa que foi muito... Era um concerto enxuto, não era um concertão e tal, não sei o quê, mas já era um concerto que eu podia tocar em clubes, em pequenos teatros e tudo mais. E eu podia cobrar, né? E meu pai e minha mãe sempre comigo, então não tinha problema, porque eu ainda não era... emancipado, né? Na verdade, eu fui me emancipar. Meu pai me deu autorização para trabalhar na noite. Eu tinha 15, 16 Caraca. anos. Então, era isso. Eu fazia pequenos concertos. Aí eu comecei a tocar com orquestra, com orquestra de câmara, com quartetos, quintetos. Aí começou a aumentar um pouco o leque. Aí o concertão começou a ficar maior. Aí a coisa começou a deslanchar mesmo. E por que você escolheu o saxofone? Como que você chegou no aí saxofone? Né? O que acontece é assim, né? Eu tinha uma carreira erudita, porque eu tocava música erudita, né? Mozart, Bach, Beethoven e tal, Chopin. Bom. E eu comecei a me desenvolver de uma tal forma que quando eu completei 14 anos, em 1980, eu tinha 14 anos, 31 de julho de 1980, eu fiz um concerto no Teatro Municipal, com orquestra, já tocando flauta transversal. E o maestro sugeriu à minha mãe, o maestro Eleazar de Carvalho, que era um dos maiores maestros que o Brasil já teve, sugeriu à minha mãe, depois que o concerto acabou, que ele ia me dar uma carta de referência para eu estudar no exterior. O Derico vai se tornar um dos grandes músicos do mundo e tal, grande flautista e tal, não sei o quê. E deu essa sugestão para minha mãe. E eu com 14 anos de idade. A minha mãe olhou para mim, junto com meu pai, e pelo fato de eu já ter, na época, 6 anos de profissão, né, entre aspas, eu já era profissional, uma das coisas que isso me causou foi a autonomia de decisões. Eu tinha uma autonomia razoável para tomar determinados tipos de decisão que influenciariam no futuro da minha vida pessoal. E eles delegaram essa decisão a mim quando chegou essa proposta. Derico, tá naquela pizza de domingo, tal. Você ouviu tal, o maestro falando, tal, o que você acha? Eu falei, olha, mãe, eu gosto de jogar bola, estou com meus amigos aqui, porra, vou lá para a Alemanha, era para ir para a Alemanha. Para a Alemanha, não fala alemão, tá de um frio do caralho. O que eu vou fazer lá, bicho? Eu vou me tornar o maior flautista do mundo? Não sei se eu quero ser o maior flautista do mundo. Não precisa ser tão grande assim. Não, na verdade, eu tinha uma cabeça de 14 anos de idade. E, pô, eu queria namorar. Não sei se eu vou encontrar aquela menina legal, bacana, bonitinha lá, entendeu? E outra... Meus irmãos aqui, família toda aqui, sabe? Começa aquela coisa, não estou afim de viver esse momento de tristeza e tal. Ah, tá bom, não quer ir, não vai. Eu falei, então eu não vou. Falei, tá bom. Eu falei, só que eu não vou, e não é que eu não vou e aí eu vou ficar aqui sem fazer nada. A senhora vai ter muito orgulho de mim, ainda a senhora vai ouvir muito falar de mim, porque eu vou ficar aqui, mas vou continuar estudando, eu vou ser um cara famoso aqui. E coloquei na minha cabeça que eu ia ser um cara famoso aqui no Brasil. Só que para ser um cara famoso no Brasil, algumas coisas eu teria que fazer, né? Só com a música erudita não ia dar, porque realmente o maestro mesmo chegou para mim e falou que a minha carreira era o momento de eu sair fora, porque aqui eu ia começar a bater a cabeça no teto. E então eu falei, bom, já que eu não vou ficar batendo a cabeça aqui no teto, eu vou ampliar meu hall de possibilidades.
E aí eu comecei a tocar saxofone. Por quê? Porque, na verdade, o rumo que eu queria dar para minha carreira era um rumo mais popular. Eu queria, paralelamente ao que eu fazia de música erudita, começar a transitar no mundo mais criminoso, aquela coisa mais prostituída da música, e tocar em boate, fazer baile, tocar em casa noturna. E para isso, ninguém quer um flautista. Né? Porque o flautista... É doce. Sabe? E aí eu parti para saxofone. Comecei a tocar contrabaixo elétrico, já tocava um pouco de violão, eu já estava um pouco mais envolvido nessa onda, mas eu tinha muito compromisso com a música erudita. E a música erudita dá uma certa... eu ia falar limitada, mas não é uma limitação, mas é uma disciplina muito... É que nem militar, sabe? E eu queria fugir um pouco disso. Só que para fugir um pouco disso, você passa a ser um herege, você passa a ser um cara visto pelo núcleo como um cara que, não, esse aí já pisou na lama, não tem os sapatos limpos como nós e tal, é aquela coisa de empáfia e tal. Bom, e eu falei, tô nem aí, vou fazer a minha onda e tal, e fiz. E continuei meio que paralelo fazendo as duas coisas até quando deu, que foi com 17, 18... Aí eu fui embora para música popular mesmo, né? Comecei a tocar contrabaixo e me tornei um contrabaixista profissional também. Trabalhei durante muito tempo como contrabaixista. Aliás, quando eu fui para o Jô, eu tinha 21 anos de idade, 22. Eu era um contrabaixista. Eu tocava muito pouco sax e flauta. Tocava, mas era pouco. Eu era um contrabaixista, eu trabalhava como contrabaixista, acompanhava cantor, tocava na noite, era tudo como contrabaixista. Então, na verdade, a minha curva de ascensão profissional foi muito voltada para o meu conhecimento erudito, para tudo que eu tinha como plataforma, mesmo como conhecimento, para ser utilizado na área popular. Então, eu era um cara diferenciado. Porque eu tinha estudo, eu tinha leitura, tinha conhecimento, tinha conteúdo, tinha embasamento, tinha tudo. Dentro de um negócio que, teoricamente, não precisava. Era muito mais do que precisava. Era muito mais do que precisava. Cara, eu acho que assim, principalmente a minha geração, foi incutida na cabeça que a gente podia ser o que a gente quisesse, fazer o que a gente quisesse. E o primeiro ponto, eu tentei aprender a tocar cavaquinho. Quase arrumei uma separação. Não é fácil, não. E aí, eu tirei uma ou outra música ali, mas não sou bom, sou ruim. Eu acho que Deus, quando está provendo, ele fala, esse cara vai ser bom nisso. Eu acredito. Você tem essa percepção? Eu acho que é um assim, presente? Na verdade, como eu te falei, eu nasci para música. Eu não conseguiria fazer outra coisa que não fosse. Seria um desperdício. Entendeu? E bater em murro em ponta de faca, entendeu? Porque eu ia me machucar e a coisa estava visível na minha frente, né? Então eu não podia fugir muito disso. Mas assim, eu não tenho só esse talento. Como eu acho que você também não tem só o talento que você escolheu. Você teria outros talentos, você teria outras coisas que você poderia fazer. Mas chega uma hora que você precisa dar uma prioridade. Alguma coisa na sua vida tem que ir. Porque você não pode ser bom em tudo. Né? Eu acredito isso, não sei. Né? Pode ser que tenha gente que seja bom em tudo, mas não tem. Né? Então você pode ser bom numa coisa e essa coisa em que você é boa te alavanca para outras coisas que você não é tão bom, mas que você tem lá um nível aceitável. Por quê? Porque muitas das coisas que você faz naquilo que você é bom, você pode jogar para as outras coisas que não são tão boas, como disciplina, responsabilidade, afinco, são comportamentos, né? Que fazem com que o que você faz seja de altíssima qualidade, e as outras coisas, você tendo isso, você já é um cara um pouco diferenciado. Tem muita gente que usa só o talento e não tem essas outras coisas. Né? Então, eu acho assim, não adianta você só ter talento. Não, esse cara é muito talentoso. Tá, mas se ele não estudar, não vai adiantar nada. Outra coisa, esse cara estuda para... Mas se ele não tiver talento, também não vai servir de muita coisa. Né? Então, é a junção das coisas. Nisso eu fui bom. Nisso eu fui muito bom, de eu ter conseguido, através do apoio da família, das pessoas que eram já integrantes desse mundo,
me colocarem numa situação privilegiada dentro desse próprio mundo. Uhum. Então, assim, porque nem minha filha é psicóloga. Eu não consigo colocar a minha filha no mundo da psicologia do mesmo jeito que eu colocaria se ela fosse na música. Porque eu não tenho expertise no mundo da psicologia. Mas eu sou um cara, por ser músico conhecido, eu tenho um hall de network, que facilita eu, de repente, chegar para a Lu e falar, olha, Lu, fala com fulano de tal, que é amigo do papai, ele talvez consiga colocar você num núcleo que o papai não mexe. Mas esse cara frequenta o meu núcleo. Então, ele é meu... Então, assim, você vai criando uma rede. Isso eu acho que é importante. Isso é um patrimônio. Se você sabe fazer isso direito e você usa isso para o bem, tá ótimo. Agora, você começa a usar isso como arrogância, como prepotência, para tentar alçar degraus e galgar, aí não vai adiantar. O alpinista social. Né? Exatamente. E aí eu acho que você não vai lograr êxito nenhum, porque as pessoas sabem. Né, aonde você quer chegar. Né? Você pode até conhecer as pessoas, mas elas te respeitarem é outra coisa completamente diferente. Né? E eu acho que isso é mútuo. Né? Na verdade, a pessoa vai te respeitar a partir do momento que você entregar para ela o mesmo respeito. Ou você pode exigir respeito da pessoa. Né? Eu acho que se você respeitar, você não precisa nem exigir. É natural que a pessoa te respeite. Né? Eu lembro que eu trabalhava com um cara chamado Marcos Lázaro. Era um produtor da antiga. Né? E a gente viajava, fazia trabalhos específicos, né, em várias gigs diferentes, né? Dericão, você tá de bobeira? Tá, então eu vou botar você na banda do Roberto Carlos. Você vai fazer uma série de 10 shows com ele, tá? Porque o baixista dele não tá podendo e tal, eu tô indicando você. Então ele tinha uma lista de... Né? A agenda dele era muito boa. Top. E aí, como é que era o esquema? Ele falava assim, saída sábado, 8 horas da manhã, na frente da estação Barra Funda. Era isso. Então, diz o manual do Olimpo que se você chegar 10, 15 minutos antes, tá tudo certo. Né? E aí ele falava assim, 8 horas. Ele olhava no relógio, 7h59. Tinham 2 Landau. A gente viajava de Landau. Um Landau aqui, 2. Entrava a banda, os produtores, todo mundo ali, dava umas 10, 12 pessoas, instrumentos atrás, todo no porta-malas, não sei o que, confortável, não sei o que. 8 horas, ligava o carro e ia embora. Quem chegou, chegou, quem não chegou, não tem. Por quê? Porque ele tinha uma lista e falava assim, bom, o B ou o A não veio, eu vou ligar para o B. Se o B não, eu vou ligar para o C. E ele vai conseguir. E o cara, nunca mais ele entrava nesse rol. Era draconiano? Era, mas funcionava. É a questão do respeito, né? E outra, por que eu vou deixar 10 esperando por causa de um? Olha, morreu minha mãe. Fala, bem, morreu sua mãe. Então, meus pêsames, só que eu coloquei outro no seu lugar. Pô, mas nem se morresse a mãe, não assim, tudo bem, se ele pegasse um ônibus e chegasse lá a tempo de fazer o show, o cara fala assim, puta, cara, você desculpa, mas eu vim. Peguei do meu bolso, comprei uma passagem, fui até Serra Negra e tô aqui para fazer o show. Aí o cara fala assim, tudo bem, você foi um cara de respeito, respeitou todo mundo, meus pêsames, você vai tocar. Mas isso não acontecia. Porque ninguém faltou porque a mãe morreu. Entendeu? Faltou porque estava tocando na noite anterior e não conseguiu acordar. Tem aquela história que o Romário conta, que a galera ficava no ônibus esperando um determinado figurão lá da seleção, que aí ele chegou pro motorista e falou, ele falou que vai em outro, pode tocar. Depois os caras ficaram bravos pra caramba com ele. Aí ele falou, pô, todo mundo tem aqui, bicho. X pessoas aqui, todo mundo tem que te esperar. Lógico. Você nem joga, você nem faz gol. Mas eu acho, mas na verdade, se você for pensar friamente, uma das grandes prerrogativas de você ter sucesso trabalhando em grupo é você pensar como um grupo. Né? Então, assim, por exemplo, você pensa corporativamente. Né? Uma orquestra é uma corporação. É uma corporação musical, mas é uma corporação. Então você tem hierarquia, você tem respeito mútuo, você tem que ouvir antes de falar.
Todas essas prerrogativas acontecem através de uma situação única, que é você estar dentro de uma corporação. Então, para você se dar bem tocando, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que saber o que você vai tocar. Então, você tem uma partitura lá que você sabe, porque você estudou. E a segunda coisa é você tem que ouvir o que todos os outros estão tocando, para saber em que momento que você vai poder pegar aquilo tudo que você sabe e colocar, inserir num contexto global. Então, eu tô aqui tocando a minha flauta na cadeira, na estante 37, eu tenho que saber o que os violinos estão tocando, o que as trompas estão fazendo, o que a percussão vai fazer naquele momento. Tudo isso para fazer com que aquilo que eu estou tocando se insira no contexto, harmoniosamente dentro daquele contexto. Baseado em quê? No que aquele cara de pé que está olhando para nós está fazendo. Porque é ele que comanda, que é o maestro. Exatamente. Isso é uma hierarquia, cara. Se você sabe disso, você pode ser o melhor flautista do planeta. Você pode ser o melhor centroavante do mundo. Quem manda é o técnico. Uhum. E você joga juntamente com outros 10. Você só vai fazer gol e só vai ganhar se o cara número 1 lá, o goleiro, não tomar gol. Uhum. Porque senão não adianta você ter feito 1 e levar 3. Então, a música é a mesma coisa. Ah, não, a música, nossa, que delícia, que você trabalha com o que você gosta. Pô, mas o jardineiro também trabalha com o que gosta. O veterinário adora os animais, porque senão não seria veterinário. Então, esse negócio do romantismo da coisa, ela se perde quando você chega para a pessoa e fala que a música é uma profissão como outra qualquer. Né? O estigma de que, se a música, mas você trabalha com o quê? Trabalho com música. Ah, mas você ganha dinheiro fazendo o quê? Uhum. Você entendeu? Isso se perpetuou durante décadas. Eu acho que era uma entrevista com... Putz, não sei se era o Djavan, acho que era o Djavan. Não sei se provavelmente você já viu. Que o repórter vai falar assim, de onde vem toda essa inspiração para criar essas músicas maravilhosas? Ele fala, meu trabalho. Eu sento e faço a música. Tenho que pegar e fazer a música. Não tem... Eu acordo de manhã. A inspiração. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, da onde vem a inspiração? Né? Vem do suor, cara. Vem de você acordar cedo, de você ter uma rotina. O cara que escreve, Vinícius de Moraes, tudo bem, cara, ele está andando numa floresta e vê um pôr do sol maravilhoso, ou então ele está na praia e vê a garota de Ipanema passando na frente dele, é óbvio que ele vai ter uma inspiração. Mas aí o que ele vai ter que fazer em algum momento? Ele vai ter que sentar a bunda na cadeira, pegar um papel, uma caneta e vai ter que escrever aquela inspiração dele. E se ele não conseguir escrever no primeiro momento, ele vai dormir, no dia seguinte ele vai acordar, vai olhar aquilo e falar, eu tava bêbado aqui, cara. Não é nada disso aqui. Isso aqui que eu escrevi é horroroso. Eu vou fazer tudo de novo. Ou então eu falo, nossa, eu não me imaginei que eu fosse tão bom nisso aqui. Só vou mexer nisso aqui, tirar essa vírgula, não sei. Mas dificilmente, você até ouve, Paulinho da Viola fala de algumas canções que ele fez, que ele pegou uma letra, a música, ele leu a letra, a música já estava dentro da cabeça dele. Mas acho que é uma questão de construção, né? Porque essa música não nasceu lá. Não. Ela foi sendo construída aos poucos. Né? Ou então você encontra aqueles caras que são compositores de uma música só. O cara teve um lampejo, construiu, compôs Feelings. Feelings, o Maurice Albert. Ficou... Essa música deu a ele a aposentadoria para 4 gerações. Mas aí você fala assim... Qual é a outra música do Maurice Albert? Aí qualquer outra música que você fale, essa música é do Maurice Albert, não tem o mesmo sucesso, não foi, não adianta, não... Entendeu? Ele é conhecido pela música Feelings. É aí que eu acho que é um presente, viu? O cara telegrafado. Veio um raio, caiu na cabeça dele, ele compôs aquela música e depois ele foi lá e, por conta dessa música, ele compôs mais uma meia dúzia que acabou entrando no disco, sabe aquelas coisas? Mas não tem o brilhantismo, digamos assim, da composição, que é o carro-chefe da vida dele, que faz ele ganhar dinheiro até hoje. E vai fazer ele ganhar dinheiro até o fim da vida dele, do filho, do neto. Gerações inteiras. Né? Tudo bem. Cara, é igual o mercado de marketing, publicidade. É que agora já... mudou um pouco, né? Mudou bastante a mística em torno disso. E o conceito também, né? E o conceito. Agora é mais ligado a número e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar com publicidade, o cara vinha e falava assim, vocês fumam maconha lá?
Falei, pô, no meio do escritório? Não tem isso não. Ah, mas vocês tomam aqueles uísque e tal? Falei, não, toma água e café. Tudo careta. Falei, ó, sinto... A droga é outra. Sinto decepcionar, mas você vai lá, vai ver um monte de gente na mesa trabalhando. Exatamente. Como qualquer outra empresa. Não tem glamour nenhum, né? Nenhum. Então, mas, por exemplo, mesmo assim, você pensa assim, o Zé Rodrigues, a galera lá do Washington Oliveto, pô, os caras viviam lá nos anos 70... fazendo aquelas loucuras. Puta, devia ser uma brincadeira. Devia ser mesmo, acredito eu. O Nizam, a galera trabalhando. Só que vinham os jingles e vinham as campanhas publicitárias que você vê até hoje. As pessoas lembram. Né? São ícones daquela época. E com propagandas que duravam 1,5 minutos. Contavam uma história do avião da Varig que sobrevoava o mundo. E aí tinha os desenhinhos de cada lugar na Índia, na China. E aí que você olhava e falava, o cara tá contando uma história para você. Para vender um peixe que é você ir no aeroporto e comprar uma passagem para lá de Varig. Ou então para você ir nas casas pernambucanas comprar um cobertor. Pô, o cara compõe uma música que fica décadas na sua cabeça. Por quê? Porque você tinha uma situação que hoje não existe mais, quer dizer, acredito eu que a mídia, né, e a propaganda teve que se moldar a um novo papel, que é o papel do imediato. Né? Antigamente não, você mantinha uma campanha no ar por 1, 2 anos. O cigarro Carlton. Você ficava 2 anos vendo aquele cara no cavalo, na Marlboro, ou então Hollywood, o cara vindo de asa delta, voando, tal, não sei o quê. Isso para falar de cigarro, né? Aí você vê os drinks, as Seagrams, os grandes whiskies, ou então as campanhas no Mapping, Mesbla, que eram grandes lojas de departamento e tal, não sei o quê. Você ficava 1 ano, cara, ouvindo aquilo. 2 para maturar, aquilo ia na sua cabeça, ficava que nem a música. Repetição, né? Pô, pensa no Michael Jackson hoje, cara. Quem é que conseguiria criar um ser artístico, mundial, como o Michael Jackson no mundo de hoje? Impossível. Porque as músicas dele tinham que durar 30 segundos, não 7 minutos. Né? Você não pode ter uma música que tem uma introdução como Thriller, que tem 1 minuto da mesma coisa. Fica nisso, cara. 1 minuto. Quem é que escuta? Ninguém escuta, né? Porra. Então, a concepção da coisa mudou. Por quê? Porque hoje você tem que entender o público que quer um negócio imediato. E outra coisa, ai de você se amanhã você não tiver um negócio melhor do que você tem hoje. E o Elton John, era 1 ano depois que ele lançava o disco. Ele ia fazer outro. Porque ele ficava 1 ano lançando o disco, 1 ano fazendo show daquele mesmo disco, aí, você entendeu? E era um negócio que a Billboard deixava o cara como number 1, top 10 e tal, não sei o quê. E aquilo tudo criava uma aura no artista que ele ficava mundial. Hoje, bicho, hoje o mundo... E isso acarreta profundas mudanças em todos os níveis, inclusive na música. A música hoje fizeram um teste, uma pesquisa no streaming. A música hoje tem que ter no máximo 2 minutos e 30 segundos. Então você mexe, inclusive, na capacidade de concentração, de composição do próprio artista, porque mudou o produto. Mas aí que tá, eu fico pensando, já tive essa reflexão. Quando os discos começaram a ser gravados, eles eram singles, né? Então o cara gravava uma música na frente e uma atrás. E distribuía em rádio e tudo mais, e fazia show daquela música e tal. Aí veio a era um pouco mais moderna, veio o LP, que aí tinha um álbum inteiro ali de músicas. Nesse mesmo formato do LP, depois veio o CD. A fita cassete e tal. Sim. Nesse momento no mundo, existiam mídias que conseguiam alcançar quase que a população na totalidade. E aí o artista ia num programa... na rede nacional. Em rede nacional, aparecia, todo mundo conhecia aquela música e todo mundo meio que vibrava naquela mesma energia, intensidade. Com o advento da internet e a clusterização, a criação de grupos, existem grandes sucessos
tanto na música quanto em áreas específicas, que... Para nichos específicos. Para nichos específicos. Então, as pessoas acabam não conhecendo. Eu acho que isso reflete na publicidade, isso refletiu na música, e esse esquema da leitura do comportamento humano, eu acho que as pessoas entenderam que ele vai fazer a música como se fosse uma peça de publicidade ou um produto que vai ser vendido. Então, eu vejo a Anitta, por exemplo. Eu estava ouvindo uma música dela acidentalmente, porque eu não sou muito chegado. Eu também não ouço. E eu vi que ela mudava de ritmo umas 3 vezes no meio da música. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, isso acho que deve ser fruto da sociedade mais ansiosa, principalmente da molecada imediatista e ansiosa. Se ela tocar um ritmo por mais de 30 segundos, o cara entra no flow e enjoa. Então, eu acho que essa transformação inteira da mídia... deixar a pessoa sempre animada, sempre alerta. Eu acho que essa transformação inteira da mídia fez com que gerasse esse consumo de conteúdo nesse formato. Mas a reflexão será que a mídia tradicional empurrou o velho hábito para a gente? Ou será que a gente sempre teve esse perfil de consumo? Vai ser difícil. Então, olha, vamos tentar analisar isso que você falou, trazendo para a nossa época. Eu não sei qual é a sua idade. Eu vou fazer 39. 39. Eu tô com 50, eu tenho 20 anos a mais do que você. Na minha geração, da década de 70, né, e até antes um pouco, né, na década de 60, as grandes transformações culturais, principalmente, e de comportamento mesmo, a parte de arquitetura, a concepção de visão de mundo, o relacionamento humano, e aí sim, música, teatro, artes plásticas, cinema, abrange essa mudança comportamental através de grandes movimentos. Né? Então você tem lá o romantismo, modernismo, Semana de Arte Moderna, aí vem o samba, o choro, músicas de carnaval, e aí você tem o cinema novo com o Glauber Rocha, e aí você tem o teatro falando sobre determinadas coisas. Então você sempre tem um motivo para que a coisa se transforme. Só que você precisa aglutinar pessoas que pensam igual, para que aquele movimento crie uma forma e crie nomes, e crie vozes, e crie opções. Né? Então você tem bossa nova, você tem MPB, você tem tropicalismo, você tem a música popular, sertanejo, rock nacional, entendeu? Então, isso acontecia por quê? Primeiro porque você tinha um motivo para que isso acontecesse. Né? Ou era uma grande decepção, ou então a ditadura militar, você queria romper com aquilo, né? Você queria criar uma forma diferente de fazer aquilo, de pensar naquilo. O sexo, a gente, todo mundo fazia papai e mamãe, que bonitinho. Não, vamos romper com isso. Então nós vamos fumar um baseado e vamos transar durante 3 noites seguidas dentro de um festival em Woodstock, nos Estados Unidos. Os caras estão indo para o Vietnã, estão a molecada tudo morrendo, o país está mandando todo mundo para a morte. Isso não pode acontecer, então vamos nos rebelar contra isso. E aí o Jimi Hendrix vai e canta o hino nacional e bota fogo na guitarra, e a Janis Joplin vem, e aí acontece. E aí os caras aqui pensam igual, falam, esse samba aqui, por que não pode ter uma guitarra elétrica? Não, abaixa a guitarra elétrica. E aí o cara fala, não, e aí cria o tropicalismo, e aí vem um monte de gente que pensa igual. Então você vai criando movimentos. Isso acabou. Né? O advento da internet acabou com isso. Por quê? Porque as pessoas não se encontram mais. Então você consegue delimitar pensamentos filosóficos em mensagens de WhatsApp. Você não tem mais o embate, o olhar, a coisa do movimento físico. Principalmente com o ícone, né? Que agora você manda um joinha, manda uma piscadinha. uma emoji. Não, e outra, os influencers. Para mim, um grande influencer foi Tom Jobim. Não é? O Djavan, você falou do Djavan. Djavan foi um grande influencer. Até hoje, tem um estudo que diz a capacidade de influência
da música do Djavan no mercado de bares no Brasil. Por quê? Porque 99,9999% dos músicos que tocam em bar tem Djavan no repertório. Isso é um case, cara, porque até o Djavan fala assim, mas eu não componho música para tocar em bar. Mas as músicas do Djavan tocam em bar. Por quê? Porque todo mundo gosta e é um samba gostoso e é legal de ouvir. Então ele insere-se no contexto de um set list de bar, voz e violão, Djavan. Então, cara, ele permanece eternamente no coração e na alma de todos. Por quê? Porque o cara tem 18, 30 anos e vai num bar, ele vai ouvir a música e fala, pô, Flor de Lis, que legal, nossa. Você entendeu? Todo mundo ouve. Agora, Tom Jobim já é mais difícil de você tocar. Né? O repertório da Elis Regina é mais difícil de tocar. Tem, mas sabe? Então você vai moldando a capacidade de percepção do que é o antigo, da coisa da tradição, né? Em cima de conceitos duvidosos até. Entendeu? Eu acho que é muito superficial, né? Cara, não tem um movimento hoje, cara. Tem uma... Você comentou do Djavan no bar? Sim. Teve uma época de karaokê, né? Sim, videokê, até hoje tem videokê. Que era bem forte, que todo mundo... Você ia num monte de bar, tava tudo videokê. Pagava. Aí eu ia, né? Ia com meu tio, com meu pai no videokê. E teve um monte de música que eu não conhecia, que eu conheci da galera cantando no videokê. Exatamente. Então, é a oportunidade de audição de um estilo de música que você não está acostumado a ouvir. Isso é muito legal. Né? Que pode acontecer em shows gratuitos, abertos, em praças, parques, em oportunidades de você estar num karaokê ouvindo um monte de gente cantar coisas de outras épocas. Pô, não sabia. Maísa? Pô, não conhecia a Maísa. Pô, que legal, cara. Pô, Elis Regina, pô, bacana. Tal. Hoje, cara, eu vou dar palestras pelo Brasil, as pessoas têm que ter aula sobre quem era Jô Soares. Porque as pessoas não sabem. A geração 2 para trás não sabem quem foi Jô Soares. O cara que tem absurdo, 18, né? O cara que tem 18 anos hoje, cara, não sabe quem foi Jô Soares. Eu fiz uma piada esses dias tava aí o Júnior de vendas. E aí foi um cara, e o cara parecia um cara que levou o samba do morro pro asfalto, que tem o queixo pra dentro. Assim. O Noel Rosa. Noel Rosa, é. E o cara parecia o Noel Rosa. E aí, tanto eu quanto o Júnior, que gosta de samba, viu o cara. A hora que o cara saiu, eu olhei pra cara dele e falei, Noel, ele Rosa. E a gente contou a mesma piada para as pessoas que estavam junto. Ninguém entendeu. Ninguém sabia. Tive que achar uma foto do Noel Rosa, cara. E mesmo assim, a gente mostra a foto, a pessoa não sabe quem é. Não sabe. Tem que ouvir. Aí fala, nossa, essa música, eu não sabia que essa música era do Noel Rosa. Que legal, meu pai cantava, entendeu? Aí vai pegar uma memória afetiva lá de não sei quando, entendeu? Mas assim, se você não regar esse jardim, ele seca. Então vai secar o jardim dos Trapalhões, vai secar o jardim da Xuxa, vai secar o jardim... Daqui a pouco vai secar o jardim do Faustão. Daqui a pouco... Já tá secando, vai secar o jardim do Faustão, cara. Olha só o que eu tô falando. Faustão, há 4 anos, ele tava na mídia bombando, explodindo. Caminhão do Faustão. Cara, acabou, cara. Não tem mais. Agora tá querendo saber quando que ele vai morrer. Que loucura, né, cara? Diferente do Pelé. Pelé o jardim dele foi regado até agora, depois de morto. Elvis Presley, o jardim dele foi regado. Michael Jackson, o jardim dele foi regado. Mas o que acontece? Depois de você ter o jardim estabelecido, fica mais fácil. Agora, criar um jardim hoje para se tornar um Elvis Presley, eu acho impossível. Eu recebi o Eugênio Mohallen, sabe quem que é? Sim. Recebi ele aqui e ele me fez uma provocação no dia. Falou, qual que é a grande marca que foi criada na internet? E eu não consegui responder. Exatamente. Perfeito. Concordo plenamente. Quem é o grande artista que foi criado na internet? Não tem. Que estoura a bolha, né? Então, mas por exemplo, você pensa, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Whindersson Nunes. Ele é um cara da internet. Mas que peso ele tem para a cultura nacional? Qual é o peso que ele tem para ser um Tom Jobim, para ser um Michael Jackson, para ser um cara mundial, para ser um cara de renome, que vai deixar um legado? Não vai, cara.
Não vai. Por mais talentoso que ele possa ser, por mais trabalhador e batalhador e tal, ele é um totem. Você entendeu? Ele estourou um pouco a bolha com o Popó. Você parar para pensar, assim... Popó, do pugilista? Que eles fizeram a luta lá e depois começou a ter uma série de lutas. Eu percebi que um monte de gente conhecia o Popó, não conhecia o Whindersson Nunes e vice-versa. Então, eles estão fazendo alguns cruzamentos ali midiáticos para conseguir furar essa bolha. Para quê? Qual é a ideia? Por exemplo, hoje, o grande mote de contratação de músicos para tocar em casas noturnas é quantos seguidores você tem. Por quê? Porque a inversão de valores está tão discrepante, está tão na cara, que a casa mesmo não ajuda o músico. É o músico que ajuda a casa. Tipo assim, você vem tocar na minha casa. Minha casa é a casa. Aí o músico fala, pô, que honra minha tocar na casa. Ele, não, é você que vai trazer o público. Pô, mas como assim? A sua casa não tem público? Tem, mas não para você. Cara, então qual que é a jogada? Então qual que é o meu... Se eu vou trazer o mesmo público que já me vê, o que é? Eu vou trazer música para você, para consumir na sua casa, para você... você não me dá retorno nenhum, quer dizer, eu não vou aumentar o meu público, eu não vou pegar o público da sua casa para fazer o meu show, se eu que estou divulgando. Então, cara, mudou completamente o esquema. Você com menos de 100 mil seguidores é nada. Um Zé. Tem uma questão uma teoria que eu tenho, que é sobre o funk. Então, quando eu comecei a ouvir funk, os proibidões lá, pelas primeiras vezes, eu ouvi no YouTube. E como que eu ouvi? Alguém veio e falou assim, vem aqui, dá uma olhada no absurdo na música absurda que esse cara fez. E ele colocava uma música lá cheio de pornografia, enfim, de coisas absurdas. Falei, caraca, não é possível que alguém fez uma música dessa. E passou. E aí eu pegava e falava assim, você já ouviu esse cara aqui? Olha o absurdo da música. E aí eu acho que isso foi proliferando dessa forma. Foi meio que um absurdo... Um absurdo que fez sucesso. Que gerou número. A partir do momento que gerou número, o cara chegava e falava assim, olha o tanto de gente que ouve minha música aqui, ó. Vai me contratar ou não? Exatamente. E aí vai fazer mais merda dessa aí que você está ouvindo. E aí essa cultura do número foi gerando do algoritmo foi gerando essa merda em cadeia. Não, cara, e assim, as pessoas falam assim, pô, Derico, você que é um ícone da música, não sei o quê, o que você está achando da música hoje? Eu falo, cara, não tenho o que te falar. Porque as pessoas fazem sucesso. Qualquer coisa que eu falar vai parecer que eu estou com inveja. Dor de cotovelo. Mortal. Eu não tenho, cara, inveja mortal. Eu acho legal. Parabéns. Eu estou atrás desse sucesso que esse cara tem. Porque eu adoraria poder viver tranquilamente, viajando o mundo inteiro, ganhando meu dinheiro tocando. Eu não consigo fazer isso ainda. Eu tenho que trabalhar muito para isso acontecer. Eles não. Um show deles é 10 mil. Entendeu? Então eu trabalho 10 vezes mais para ter menos 10% do que eles têm. Agora, isso eu adoraria. Agora, o caminho para se chegar a isso é questionável. Aí tudo bem. Eu não tenho nenhum tipo de apreço a esse tipo de trilha de caminho. Não quero. Quero trilhar por aqui. Esse meu caminho talvez não interesse a esse cara. Então tá bom, cada um trilha o seu. Agora, ele não pode me influenciar negativamente. Tipo assim, eu não posso perder trabalho por conta desse cara aqui. Então, há de se ter um equilíbrio. Esse é o problema. O problema é que a coisa é desequilibrada. Para eu conseguir trabalhar nesse caminho aqui, esse cara aqui precisa baixar um pouco a bola dele. Permitir até, né? Porra, cara, não tem espaço para que isso aqui aconteça. Só acontece isso aqui. Então fica difícil, né? É uma concorrência desleal, cruel. Eu não quero parecer elitista, assim, né? Mas eu casei, fui passar lua de mel na Europa e fui visitar Paris, que eu não conhecia. Aí eu tava junto com a minha esposa, falei, puta que gostoso, cara, andar numa rua que não passa nenhum carro tocando funk.
Eles não sabem o que é isso. Cara, cheguei na Champs-Élysées, aí tava caminhando e falando isso. A hora que eu virei assim, que eu cheguei na Champs-Élysées, Não. Era um brasileiro dançando. Eu falei, puta, velho. Sério mesmo? Cara. Como acredito que isso tá acontecendo? Chamou o demônio. Então, na verdade, um cara que faz isso, para o francês, é uma novidade. Ó, o cara fazendo, o cara dançando, fala, pô, legal. Só que se esse cara ficar 3 dias fazendo isso, os caras vão começar a reclamar. Entendeu? Porque não é da cultura deles. Tudo bem, você tem. Só que ele tem o equilíbrio, ele vem, tá aqui, aí ele vira a outra direita, tem um cara tocando cello. Você entendeu? Aqui não, cara. Aqui você passa, o cara passa com o carro preparado para atazanar a sua vida e ele para e fica. Aí vem um outro carro que é parceiro dele, que ele ligou, e aí, cara, cria-se um pancadão, um negócio ensurdecedor. Deixou de ser engraçado, deixou de ser gostoso, deixou de ser confortável e passou a ser uma afronta. Deixou de ser arte e passa a ser uma guerra. Aí, cara, pode ser guerra, então eu vou jogar uma bomba nisso aqui, já que é uma guerra. Fazer então, mais barulho. Então vamos agora, vamos lá, vamos ver quem pode mais. E não é esse o caso, entendeu? Porque quando você tá, eu com o meu projeto de tocar música de graça em praça e parque, quando eu vou com o meu projeto e faço o meu tipo de som gratuitamente nas praças, esses caras vão. Eles estão lá. Não sei se gostam, se não gostam, se estão lá porque tá de sol, passeando com um cachorro, mas eu dou a opção de oportunidade de audição para esse cara. Como eu dou para a mãe, como eu dou para o neto, como eu dou para o cachorro, como eu dou para o pipoqueiro, como eu dou para o cara que está bêbado lá, eu dou opção para todo mundo. Sabe uma coisa que eu percebo também? Que assim, você pega essa cultura que surgiu aí, ela não tem profundidade. Então, você não se identifica de fato com as músicas. Eu vejo isso como música de festa. E olha lá, hein? Depende da festa ainda. Eu falo que talvez eu não goste de funk porque eu só ouço a música. Se eu fosse na festa enquanto jovem, então, talvez eu se seduzisse. Eu falar, pô, isso aqui é legal. Todo mundo rebolando, todo mundo bebendo, lógico. Mas então, mesmo assim enjoa. Enjoa. Né? Mas eu acho que assim, eu fui adolescente ali nos anos 90. Tinha uma cena do rock nacional. Tinha sertanejo que não parecia a mesma música, que hoje em dia todas parecem a mesma música. Tinha samba, era do pagode, assim, mas já. Não, mas então, mas veja bem, você falou 3 coisas: sertanejo, raiz, que era o começo, o rock nacional e o samba. São 3 coisas que você não tinha um elemento só. No rock nacional, você tinha Legião, Paralamas, Barão Vermelho, Capital Inicial. Então, cada um tinha o Engenheiros do Havaí, tinha os bons Ira. E mesmo assim, você pegava ali, você tinha as coisas boas e as coisas ruins desses caras que eram top. Não é porque é top que só fazia coisa maravilhosa, fazia merda também. E aí, pô, você gostava de um... Pô, agora veio o outro. Nossa, eu gosto desse cara também. Puta, e essa... que de abelha. E tal, pô, a Paula Toller, que legal, canta bem, né? Não, e o cara, o Jorge Israel tocando sax, tal, tá. Aí você vai pro sertanejo. Puta, você tinha lá as grandes duplas. O Zezé, o Chitão, o Leonardo, o Christian. E aí cada um tinha, dentro daquela peculiaridade, tinha um estilo. Você sabia quem estava tocando o quê. Porque o cara era mais sofrência, o outro era mais animado, um falava uma bobagem, o outro... Era legal. E o samba, velho... Porra, cara... O que você quisesse ouvir ali, você ouvia. De timbres, de performances, de ideias, de mulher, de homem, de grupo, só para contrariar. E aí tinha o pagode, que era um samba meio diferente e tal. Isso estamos falando dos anos 90. Qualquer outra coisa que você quisesse antes disso, você tinha uma pluralidade maior ainda. Até o samba mesmo, né? Você pega o samba nas regiões do Brasil. Eram diferentes. Tinha o samba chachado, tinha samba quadrado, machixe. Tinha uma série de sambas diferentes.
E você via isso, pelo menos eu gosto bastante de samba. Eu via no Bezerra da Silva. Sim, do samba de break, né? Que a estética dele ali era Sim. diferente do pagodinho dos anos 90. Sim. Ali, né? Aí você pega também a disco music, nos anos 70, que além de você ter a música, que era repleta de pluralidade, cada banda fazia uma coisa. Tinha umas bandas mais fusion, tinha umas bandas mais de Sisters Led, de chique, né? Como de comportamento. As pessoas se vestiam de uma outra forma, elas iam em boates e eram discotecas para dançar e se divertir, luz e pau. Durou anos isso, cara. Por quê? Porque você tinha que maturar isso, as pessoas tinham que entender. Então, papagaios, o hipopótamos, os rinques de patinação na época, eram coisas de você ficar esperando o fim de semana para poder curtir isso. As pessoas se vestiam, curtiam aquele momento. Tinha filmes que falavam sobre isso, né? Os embalos de sábado à noite, grandes ícones, John Travolta, Olivia Newton-John, essas pessoas que organizaram esse movimento. E isso criou um comportamento que é eterno até hoje. Você ouve as bandas até hoje, Kiss and the Sunshine Band, e Earth, Wind and Fire. Cara, imagina. Eu fui numa festa de... Não era bem uma festa, né? O irmão da minha esposa fez 15 anos. E aí falou, eu quero passar junto com a minha família e meus amigos numa chácara lá no meio do mato. Aí a gente foi. E aí fiquei eu observando o comportamento do jovem. E quando eles vão ouvir música juntos, eles ouvem músicas antigas. Que acho que quando no foninho o cara ouve música ruim, mas junto eles ouviam músicas antigas. Música dos anos 90, música dos anos 80. Todo mundo curte. Já que é para ouvir todo mundo, vamos ouvir o que todo mundo curte. Porque eu não vou botar o que eu curto. Porque às vezes o que eu curto ele não curte. Tá? Mas há um consenso, né? Exatamente, de que essas músicas são eternas. Pô, imagina. E acho que você falou de um monte de casa de show, né? Casa tinha música. De night, Hoje em dia você vê cada vez menos, né? Não tem. Casa de música. Não tem. É barzinho. Então, mas sabe por que não tem? Porque essas casas uniam todos. Todo mundo ia. Não tinha mesa. Muito pouca mesa. Eram laterais, os tais dos camarotes. Tinha os sofás ali e tal, que a galera ficava... Mas a galera era para ficar dançando. E pegar mesmo. E dançar e curtir. E fazer coreografias. As músicas tinham coreografias, cara, que todo mundo sabia. Né? A Xuxa, as músicas da Xuxa, você ia nos shows da Xuxa, em estádios de futebol, todo mundo cantava e todo mundo dançava o que as paquitas faziam, cara. Porra, cara, isso é uma lavagem cerebral bacana, curtida, sem a sexualização, sem a coisa da sensualização. O fato em si é muito legal, né? A música em si, ela vem dos rituais, né? Vem basicamente dos rituais de no caça, passado, né? de acasalamento, de confraternização. Você permeava de música aquele momento de consagração, tanto para religioso, quanto para carnal, quanto para mundano. Você tinha os cânticos, né? O canto gregoriano, as músicas sacras, os requiems, são momentos em que você contempla uma situação através da emoção de se ouvir uma melodia, uma harmonia, uma coisa pertinente àquele momento. Isso é sublime. Né? E você pode ter isso na arte plástica, você pode ter isso no teatro, você pode ter isso num poema, você entendeu? Você tem várias formas. A Bíblia é uma consagração, se você for pensar. Né? As palavras, a tal da palavra, é mágico. Né? Se você entende isso como sendo uma coisa independente da religião, independe. Mas o fato em si coloca a pessoa que escreveu aquilo num patamar de influencer. São Pedro, São Paulo, Buda, Gandhi, esses caras são influencers. Moisés, né? Moisés,
Esses caras são influencers, cara. Eles conseguiram coisas, até hoje, através da palavra, que o Whindersson Nunes vai me desculpar. Não conseguiu. Não vai conseguir nunca. Mas também não dá para comparar. Não, mas eu digo assim, mas a palavra é a mesma. É. São influencers. Uhum. Buda é um profeta. O influencer o cara acha que ele é um profeta. Ele vai, o Felipe Neto, ele vai à frente de uma câmera e fala o que vai acontecer. Uhum. Você acredita Pior ou não? que é. Não, e você acredita ou não, cara. Esse que é o negócio, entendeu? Você tem o livre-arbítrio de acreditar ou não. Continua igual. O cara ouvia Jesus falar, metade das pessoas que ouviam Jesus falar não acreditavam nele. A outra metade acreditava. E ele se tornou o que ele se tornou. Pensa no Felipe Neto, que tem 150 milhões de seguidores. Se ele fala Atim, puta, né? Precisamos comprar um remédio Felipe Neto ponto não sei o que para dar para ele que ele tá gripado. Pior que chegou nesse nível, né, cara? De manipulação. Isso, cara. Assim, né? É muito louco. Na verdade, é um negócio difícil de você controlar, equilibrar, né? Porque eu sou a terceira geração da família. Tenho um filho e tenho um neto. Então, com meu filho, ele tem a sua idade. Um pouco menos, 34. Mas a gente foi toreando, né? A época dos Foo Fighters e do Dream Theater, e os caras falando um monte de coisa assim nas músicas, e eu falava, putz, isso aqui é legal pra caralho, mas você tem que entender isso aqui. Porque existem outras coisas também, não é só isso aqui. Tem isso aqui também, tem isso aqui também, tem aquilo ali, tem aquilo. Você quer caminhar por essa trilha aqui? Então entenda né? É que nem a Amazônia. A Amazônia é linda, mas tem os igarapés, velho. Tem um monte de igarapé. Você pode morrer no igarapé desse. No lugar mais lindo do mundo. Se você não souber onde você está indo, você morre, cara. Não é porque é o Amazonas que imagina, nunca vou. Não, você morre, cara. Então você precisa entender isso aqui. Talvez até ter um guia que vá te levar para o caminho mais seguro. Pô, você pode levar isso para qualquer coisa da sua vida. É um mentor, um famoso mentor que tem hoje. Qualquer coisa, meu. Delegue um pouco da sua insegurança a quem tem a expertise. Não precisa entregar toda. Você continue um pouco inseguro, porque isso também faz bem para você. Te mantém na adrenalina, você fica esperto, mas delegue um pouco para outra pessoa, porque ele vai guiar o teu barco, ele é que vai saber onde que tem o peixe que você pode comer, porque não é todo peixe que você pode comer. Ele vai falar onde que você pode mergulhar no rio, porque pode ter piranha. Então você pode morrer aqui, cara. No paraíso, você pode morrer. Então, cara, seja esperto. E isso pode acontecer no ginásio do Allianz Parque, isso pode acontecer numa praia paradisíaca no sul da Bahia, isso pode acontecer com uma pessoa com quem você se relaciona, isso pode acontecer com qualquer coisa, cara. Qualquer momento. Um carro, puta, eu comprei uma puta de uma Ferrari. Você acelera, você não sabe guiar, cara, você bate no... É descontrolante um carro desse. Não, é só botar drive e sair andando. Não, cara. A tração... Você não está preparado para o que vem. E aí, cara, pronto. O que você acha do Regis Tadeu? O Regis Tadeu é um influencer lá. Então, cara... Alguém para delegar. Eu assim, cara, eu sou muito cético, na verdade, com relação a isso, porque, na verdade, você cria um rol de relações de pessoas em quem você acredita, em quem você confia, principalmente. E essas pessoas podem não ser os grandes influencers, né? Os Regis Tadeus e tal, não sei o quê. Mas são pessoas com quem você fica confortável. Eu acho que isso é o principal. Né? Você tem aqui dentro da sua equipe, na sua empresa de propaganda e marketing, os melhores do mundo? Não. Mas são as pessoas com quem você consegue trabalhar, com quem você se dá bem e quem você confia, que você pode delegar uma função, ela vai falar, vou fazer. Agora, imagina o Dorival Júnior tentando organizar a seleção brasileira de futebol. São os melhores, cara. E a seleção perde do Paraguai.
Como é que você explica um negócio desse, cara? Pô, não são os melhores, velho? Você não pode reclamar do seu salário. E outro, você não pode reclamar que você não está treinando. Você não pode reclamar da alimentação que você tem, da vida que você leva. Então, cara, por que você não joga bola, velho? Que é o que você sabe fazer. É inexplicável, cara. É inexplicável. Não existe uma explicação lógica para isso. A seleção tá difícil mesmo, hein, cara? Não, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. É o que eu falei para você, da Orquestra Sinfônica. A USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Pô, cara, o cara que gerencia aquilo é um buquê de vaidades, cara, um buquê de egos, uma floricultura incontrolável. A ponto de um que puxava o tapete do outro. Meu, pensa numa equipe em que um fica puxando o tapete do outro, para ver o outro se fuder. Tô falando pra você, babaca. A gente mesmo no sexteto, pô. Sexteto, 6 músicos. Tinha treta? Não é que tinha treta, cara. Era vaidade. Porra, cara, a gente tava numa televisão, na Globo, todo dia no ar, durante 28 anos. A gente saía na rua, todo mundo sabia quem a gente era, o que a gente comia, com quem a gente era casado, qual era o número do nosso sapato. Eu te vi andando ali, eu vi que o carro era teu. Como que você sabe, cara? Uma chapa. Assim, cara, tipo, privacidade zero. E, ao mesmo tempo, legal pra caramba, porque todo mundo te conhece, você, pô, é legal, você tá com um inflado, né, pô, bacana, tal, não sei o quê. Como é que você controla isso, ou equilibra isso? Com mais 5 iguais, ganhando a mesma grana, tendo com a mesma mídia, aparecendo do mesmo jeito e tal, a mesma coisa e tal, e um se sobressai e o outro não. Entendeu? É difícil, cara, é muito difícil. O relacionamento humano, para mim, é uma das grandes... dos grandes mistérios da vida. E geralmente você está feliz nesse momento, pode acontecer um fato ou fato nenhum, a vida continua igual, você fala, mas tá todo mundo igual. E aí isso já começa a gerar atrito de novo. Né? Ó, por exemplo, teve uma época, e isso eu fazia, agora já não faço muito, mas eu cheguei a fazer. Eu tava mal, tipo, down, assim. Chateado. Né? Deprê, assim. Eu falava, puta, cara, eu vou sair 5 minutos na rua, cara. Aí eu saía na rua, parava o carro aqui no parque, na Dom Pedro ali, no centro. Parava o carro e saía andando. Ô, Dani, vem cá, cara, que legal. E aí vai... Eu falo, puta, pronto. Entrava no carro e ia embora pra casa. Que loucura. Só pra dar um whey protein, sabe aquela coisa assim, cara? De ego, de inflado, pra você ficar legal. Porque você fala, puta, que bosta, puta, tá tudo muito ruim, cara. Nossa, eu não tô fazendo nada, que saco, eu não aguento mais. Não é, cara, você não é legal. Tem gente que sai correndo, tem gente que vai no parque, vai nadar. Eu dava 5 minutos, eu saía na rua para fazer um teste de popularidade, cara. Eu tenho uma coisa comigo que, assim, quando eu tô meio chateado, o dia vai mal, acontece alguma coisa, eu tenho que jogar alguma coisa que eu consiga ganhar. Não, então. Se for um para o ímpar. Cara, te infla o ego, cara. É isso. Na verdade, é exatamente isso. Só que você não pode fazer disso uma constante. Porque daí você vira uma soberba e fica um cara prepotente, arrogante, aí muda tudo. Mas se você... Porque, na verdade, o que você precisa? Carinho. É carinho. Então, se a pessoa que é uma pessoa... um desconhecido íntimo, né? É o que ele desconhece. Você não sabe quem é, mas ele tem uma intimidade com você que você também não sabe. E aí você sai na rua e esse cara aparece para você, ele vem com uma palavra de carinho para você. Pô, Dericão, que legal. Nossa, eu vi o programa ontem. Nossa, que bacana, né? E olha, você toca tão bem. Minha mãe te adora. Qualquer coisa. Você fala, puta, cara, olha que legal, bicho. Só que eu nem sei quem é. Qual é o seu nome? Não, nem pergunto. Fala, muito obrigado, querida. Ou querido. E aí, meu filho, meu filho queria te conhecer. Aí você vê um moleque de 10 anos de idade. Fala, pô, que legal, bicho. Pô, tudo bem, tudo bem. Nossa, tá, meu pai fala de você. Bom, acabou, cara. Você volta pra casa e fala, puta, cara, que legal, né? Por que eu tô triste? É muito louco, né? Esses dias a gente faz o podcast aqui, vai fazer 4 anos. E aí, geralmente o pessoal, eu não fumo, né? Mas o pessoal vai fumar, eu saio e dou uma volta, que eu não gosto muito de ar-condicionado. Sim. Aí a gente deu uma volta e tal, aí tá conversando na rua, falando, aí aquela proposta aqui, não sei o que e tal. Aí passou um cara e falou, conhece o Lemauê lá do podcast. Então.
Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, velho. Às vezes você tá fazendo alguma coisa e tem gente assistindo de fato, com né? certeza. Porque senão, o que adianta você fazer? E eu fiquei pensando, cara, como será que deve ser a vida de um cara que, tipo, tem uma... Roberto Carlos, cara. Pô, imagina, o cara não consegue fazer nada. De casa. O Jô, ele tinha um cinema dentro da casa dele porque ele não conseguia ir no cinema, cara. Aí, mas aí tem o tal negócio, né? A passada de mão na cabeça. As distribuidoras mandavam um filme para ele. Caraca. Ele tinha lá o telefone do Ricardo, não sei o quê, e aí pintava o Missão Impossível 3, ele pedia, o cara mandava uma mídia para ele. Ele via em casa, num puta de um projetor, sentado, comendo pipoca na casa dele, tal, chamava os amigos, tal, não sei o quê. E via uma van premiere de um filme legal. Aí ele tinha lá uma cineteca espetacular que ele ficava sentado vendo, convidava os amigos para ver Casablanca, uns filmes da antiga, umas coisas que ninguém tinha. Para ele não ia no cinema, raramente ia em restaurante. Deixa eu sair, vai para a China. Aí ele sai, entendeu? Aí ele conseguia passear. Ele adorava ir para a Rússia, para esses lugares, porque ninguém sabia quem ele era, entendeu? Que louco. O inverso é proporcional. Eu, quando viajo para o exterior, por exemplo, me dá uma certa depressão. Porque eu saio na rua e ninguém me conhece. Ninguém te vê, sabe quem que você é. Puta, cara, fica 1-2 dias até a ficha cair. A minha mulher fala, Derico, você tá ansioso, cara. Eu falo, puta, cara, é que eu saio na rua, ninguém... É difícil, cara, para nós. Que louco. Que vivemos essa rotina diariamente. Eu saio aqui, eu parei o carro aqui, uma quadra daqui, vim andando. Nessa andada do carro até chegar na frente do prédio, uns 3 carros buzinando. Legal, não sei o que e tal. Parece pouco, mas é o que te move o dia inteiro, cara. É o dia inteiro. Em qualquer lugar, na posto de gasolina, para o supermercado, farmácia, você entendeu? Alguém vai chegar para você e falar, pô, Dericão, e aí? Pô, bacana, tá. Ninguém fala assim, pô, tá me devendo uma grana aí, pô, você me paga. Entendeu? Então, isso é legal. E isso faz falta quando eu vou para os Estados Unidos, por exemplo. Cadê o cara que fala, pô, Dericão? Vai para Miami aí. Vai ter exatamente. Cara, e é difícil o artista que assume isso, né? Do tipo que... Não sei, pelo menos eu não vi nenhum. Que precisa desse... esse contato com o público que eu vivo disso, cara. Eu adoro isso. Tem vezes, por exemplo, eu faço muito show corporativo. Né? Então eu sou muito contratado por empresas para fazer evento e tal, e mestre cerimônia e tudo mais. Então você naturalmente tem essa coisa, porque você está lá como um artista e tal, mas é uma coisa muito blocada, é um negócio muito protocolar. Aí de vez em quando eu falo assim, cara, eu quero comprar uma jaca desse tamanho, enfiar os 2 pés lá dentro e sair surfando nessa jaca. Aí eu vou para um bar. Chego pro dono do bar e falo assim, me dá uma terça-feira aí que eu venho tocar aqui no teu bar. Mas eu não tenho. Eu falei, cara, cobra um couvert, me dá um couvert. Você interessa quantas pessoas, pode fazer a divulgação que for, até enche a casa do cara, o cara fica feliz. Só que aí o bar, cara, é completamente diferente. Por quê? Porque daí o cara vem e te dá um abraço, como se você fosse irmão dele, cara. E, pô, deixa eu ver, tira a foto aqui, tá? E joga, cai cerveja em cima de você. Tá. Essa putaria, essa coisa, eu falo, puta, que legal, cara. Posso ir dormir, fico um mês sem precisar disso aí. E tá conectado àquilo que você prometeu para sua mãe também, né? Exatamente. Porque ela ia assim, qual que era a minha meta de ser famoso? O que era para mim ser famoso? Quando eu falei para minha mãe, quando eu tinha 14 anos, que eu não ia para a Alemanha, mas que eu ia ficar aqui, ela ia ter muito orgulho de mim, porque ela ia ouvir falar muito de mim, o que era isso? Eu tocar na banda do Caetano Veloso. Se eu tocasse na banda do Caetano Veloso, eu estava no topo da cadeia alimentar. E aí eu fui trabalhando e galgando os meus degraus para chegar a tocar na banda do Caetano Veloso. O que aconteceu? 8 anos depois, eu estava com 14, com 22, apareceu um outro Caetano Veloso na minha vida, que foi o Jô. E o Jô me levou a tocar com Caetano Veloso. Que legal, cara. Então eu acabei me tornando um cara famoso por outros motivos, mas eu atingi a minha meta em linhas tortas.
Porque eu toquei com Caetano Veloso, mostrei para minha mãe, falei, aí mãe, lembra? Ela nem lembrava. Eu falei para a senhora que eu ia tocar com Caetano Veloso. Ai, bateria, que coisa linda, que bonito e tal, não sei o quê. Mas, assim, a meta era muito mais minha do que dela. Ela não tinha essa percepção, né? Nunca teve, aliás, né? Ela é mãe, né? Mãe quer o filho feliz, né? Eu fui só descobrir isso quando eu fui pai, né? Uhum. Mas você vê como é que é. Eu sou um cara, posso te falar isso de peito aberto, realizado. Porque tudo que eu me propus a fazer, eu realizei. Que foda. Que tudo legal. que eu me propus a fazer, eu realizei. Tem coisas que eu ainda não consegui realizar, então eu não estou... eu nunca desisti. Puta, isso aqui, cara, deixa eu ir para lá, isso aqui eu vou esquecer. Não, isso aqui está dormindo em berço esplêndido. Em algum momento eu vou realizar isso aqui. Então hoje, por exemplo, eu tenho 2, 3 grandes projetos que eu ainda não realizei. E quais são? Pode falar? Eu tenho um projeto de um programa de televisão que eu ainda não realizei. Realizei uma parte, que foi o Na Estrada com o Derico, que eu fiz aqui na IPTV, com o Truck. O Truck foi um projeto realizado. Realizei. Então, esse programa de televisão, ainda eu tenho ele entregue em várias... Ele está em tramitação, né? Mas não realizei. O meu 4º livro, que eu estou escrevendo e ainda não realizei. Tá? Eu não li, mas eu vi o título, é da Volta ao Mundo. Volta ao Mundo é o 3º, esse eu já realizei. Volta ao Mundo numa bicicleta ergométrica. Ergométrica, muito bom. Agora o 4º livro é 28 anos, que é contando a história da minha vida com o Jô, né? Também é um segundo projeto que eu não realizei ainda, está em trâmite também, estou escrevendo, mas é muito difícil, é um projeto muito difícil de se realizar. Fui descobrir isso com o tempo, mas está lá. Agora estou terminando esse meu novo projeto, que é a construção da minha casa. Outra, né? Que eu já tinha uma casa, estou construindo de novo. Então, depois de velho, é que nem ter filho depois de muito tempo, sabe? Então, e também é difícil demais. O mundo está mudado. Na época que eu construí minha casa, 25 anos, a condição era outra, né? Então, você tinha mais possibilidades. Hoje, não. Hoje, a coisa também está um pouco mais restrita assim, nesse nível. Então, é difícil. Estou há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses construindo a casa e, tá aquela coisa assim. Então, é difícil. São projetos distintos. Não é só um projeto artístico, é um projeto de vida mesmo, sabe? Uhum. Mas eu vou realizar. E aí, quando eu passar a régua nesses 3, eu tenho que ter outros projetos, porque senão a vida acaba, né? Você não pode não ter projeto, né? Eu lembro que o meu avô, ele já faleceu faz uns 2 anos, e ele tinha uma loja aqui no centro de Indaiatuba, ficou um tempão com a loja, e em determinado momento ele fumava e teve um piripaque lá com o cigarro, e aí aposentou. Não morreu, né, naquela ocasião. Mas se debilitou. E ele não ficou muito debilitado, mas ele falou, putz, agora acho que eu vou parar. Vou dar uma parada e tal. E ele envelheceu nesse período. Sabe que você olhei para ele e vi ele envelhecendo assim, muito rápido. Então, acho que se o cara não tem um projeto, não tem uma dor de cabeça, começa a envelhecer, né? Eu concordo plenamente, cara. E outra, não só concordo, como você vê a coisa acontecendo, né? Então, assim, eu acho que você vai envelhecer. Não é porque você trabalha que você vai ficar jovem para sempre, não é isso. Mas você consegue ter uma qualidade de vida, de mente, de alma, né? De perspectiva, de resultado, inclusive, muito diferente. Né? Então, assim, você não se abandona, primeira coisa, né? Porque o principal é isso, é você não se abandonar, né? E aí as outras pessoas também não te abandonam. Porque como você está ativo e feliz e se amando, as outras pessoas tendem a ter o mesmo perfil. Elas também te reconhecem como uma pessoa bacana, ativa, amável, saudável, bacana de se conviver. Então, isso é vida. Né? E aí a solidão, cara, é uma coisa que você instiga nas pessoas, né? Porque você não é sozinho. Você é sozinho com os outros, né? Os outros te deixam só. Né? Eu não quero mais conviver. Puta, o que eu vou fazer com aquele cara? Puta bad trip do caralho. Eu não quero mais esse cara. E tchau. E aí tchau 1, tchau 2, tchau 3. Agora que você olha, você não tem mais ninguém.
Pior que é, né? É isso. Deixa eu parar pra pensar. Na verdade. Eu fui, diferente de você, quando eu tinha uns 23 anos, eu fui pra Alemanha tentar jogar futebol. E aí o meu primo morava lá, e eu fiquei na casa dele, mas logo que eu cheguei, ele foi para um lugar em Thésée, na França, que era um encontro lá da galera dele. E aí eu fiquei sozinho, numa cidade interior, na Alemanha. Foi a primeira vez... Sem falar alemão? Sem falar alemão. Falava alemão, inglês, Tinha alemão, sabia algumas coisas assim que eu fui pescando. Que minha mãe é descendente de alemã, meu pai também. Só que eu vivi muito mais com a família do meu pai, que por causa da guerra não queria nem saber de falar alemão. E fui lá para a Alemanha e tal, meu primo foi viajar, fiquei sozinho lá na casa. Foi a primeira vez que eu senti solidão. Que eu nasci aqui, cresci aqui, então andando na rua, você vai conhecendo todo mundo. Aí chegava num lugar, cara, não conseguia falar com a caixa do mercado. Falava, oi, tudo bem? Tal. Ela falava, drei um tanto antes. 23. Aí você, porra, pagava. Que são mais fechados, né? Sim, naturalmente já são, né? Então foi a primeira vez que eu senti a importância de você ter a sua família perto, de ter seus amigos. Eu cheguei, aí meu primo chegou depois, tal, foi verão, aí ia... tinha uns freibats, tipo umas piscinas públicas, assim. E bar, e balada, e isso e aquilo. Jogar bola que é bom. Joguei só um pouquinho. Não tinha muito talento também, depois eu fui perceber. Mas tava legal pra caramba. Começou a vir o inverno. Tá pior, aí emburaca de vez, né? Falei, não vai dar pra morar aqui não. Não tem como. E eu ficava lembrando hoje eu moro em Salto, né? E aí eu venho todo dia de manhã de carro. Esses dias não, porque o céu tava meio estranho, mas eu vinha todos os dias, assim, eu venho olhando o céu, assim, aquele céu azul, assim, uma coisa mais linda assim. Do mundo. Falou, cara, tem coisa que não tem na Alemanha, né? Não tem, você só percebe quando você perde mesmo. Não, né? E outra, aí na Alemanha ainda que tem uma coisa um pouco definida do o que é inverno, o que é verão, né? Sim. Tal. Vai para Londres, cara. Que 90% do ano é cinza. Aí, cara, você fala, mas nunca, cara, eu não vou. O cara chega assim, tô indo, eu vou ficar um ano no exterior. Onde você vai? Eu vou para Vancouver. Eu falo, cara, puta merda, você faz ideia, cara, do que é um sul-americano tropical e morar em Vancouver, cara? Não, mas eu vou lá porque vai ser uma experiência. Eu falo, vai ser uma experiência. É só você ver para que lado que é a sua experiência. Se vai ser boa ou se vai ser ruim, cara. Porque, cara, eu jamais sairia do Brasil para ir morar num lugar como esse. Assim. Nunca. Eu também não. Nunca. Na lua de mel lá na França, chovendo e frio. Falar, cara, dá para aguentar uns 3, 4 dias, mas morar 20, aqui, cara, nem fudendo. Não dá. Não tem como. Eu gosto pra caramba do Brasil, cara. Amo. Eu gosto também. Eu amo o Brasil de fato, assim. Acho que quando você não conhece outros lugares, você acaba julgando pelo que a massa diz, né? Que aqui é ruim, aqui corrupção, isso, aquilo, não sei o quê. Também. Mas você vai para Portugal, tem corrupção. Não, na França tem França, também. pra cacete. Então, todo lugar tem corrupção, não é um privilégio tem coisa só ruim. nosso, né? Então, quando você consegue conhecer outros lugares e voltar para cá, a oferta de comida que a gente tem aqui... Não, e de pessoas, cara. Porra, O povo brasileiro fala assim, o problema do Brasil é o brasileiro. Não é, cara, não é. Porque o problema do francês da França é o francês, o problema da Itália é o italiano, é igual. Cara. É igual. Igual em Portugal, que eles falam que Portugal tudo dá-se um jeito. É o jeitinho brasileiro. Né? A gente foi colonizado por quem? Por eles, né? Cara? Exatamente. Cara, e o Jô? Você convivia com o Jô direto? Convivi 28 anos com ele. Além do trabalho, tinha uma certa relação? Ou era... tinha, mas assim, não era top shop. Vamos sair tomar chopp. Tinha, né? Mas a gente conviveu muito, assim. Determinados momentos das nossas vidas se cruzaram bastante, assim. Né?
Mas ele tinha a vida dele, ele tinha os momentos muito particulares, era uma pessoa muito reclusa, ele gostava de determinados grupos de amigos que eram os eternos dele e tal. Eu fazia parte de um outro tipo de grupo que era meio trabalho, meio, né? A galera da firma. Mas assim, era uma galera da firma bacana, assim, sabe? Legal, bom de se conviver, né? E tinha essa coisa dele ser um mentor, né? Então ele se preocupava muito com a gente, se preocupava com o que a gente fazia, se preocupava com onde a gente estava indo, o que a gente estava fazendo, como a gente estava delegando a função de gerenciamento da nossa carreira, mesmo porque isso se refletia não só na nossa performance dentro do programa, mas do programa em si, né? Vou fazer cagada lá em Goiânia, se reflete no programa, entendeu? Fica falado. Então, ele tinha uma preocupação de que a gente fosse realmente uma equipe que pensasse no coletivo, no todo. Exatamente. Isso era uma coisa muito visível, assim, muito sentida, né? E, ao mesmo tempo, um cara gentil, generoso, amável, né? Querido, bom, idiota, quinta série, total, puta, um cara, qualquer coisa, assim, Shrek, total. Então, tinha todas essas coisas, né, que faziam com que a gente ficasse feliz de segunda-feira levantar da cama e trabalhar. Era muito legal. Eu acho que a questão de... É igual aqui também, a galera tava... vamos marcar de jogar vôlei? Os caras estavam falando, vamos. Aí alguém falou, no sábado. No sábado também não, né? Pô. A gente fica semana inteira junto, acho que no máximo a terça-feira à noite. Né? Acho que é meio parecido. Mas né? A gente tinha a nossa função profissional muito determinada, assim, né? A prioridade da nossa vida era fazer o que a gente fazia. Todo o restante era paralelo no máximo ou secundário, né? Então, minha família, por exemplo, era uma coisa que eu dava uma prioridade de quinta a domingo. Segunda, terça e quarta era uma coisa voltada para o meu trabalho. Então, equilibrava as duas prioridades máximas que eu tinha. Todo o resto era secundário. Então, depois que acaba uma prioridade, você tenta resgatar o secundário, fica difícil também, né? Então, cria-se uma espécie de um vácuo, assim, né? Quando o programa acabou, né? Eu já estava com a minha família praticamente estabelecida, né, 28 anos depois, meu filho casado, já avô, então já não tinha mais aquela prioridade de cuidar, de ser o mentor, mantenedor e tal. E a minha outra prioridade, que era o trabalho, tinha ido embora. Então você tem que reestruturar a sua vida depois de um determinado tempo, né? E com 50 anos de idade, né? Então, não é uma coisa muito fácil de se resolver, né? Porque por mais que você tenha o gerenciamento disso, né? E a perspicácia de entender o momento e tal, a hora que ele acontece, a experiência é que manda, né? Você tem que viver aquilo e aí as coisas vão acontecendo, os obstáculos, qual é o tamanho da lombada, como é que, para que lado vai abrir a porta, se você achava que você tem é exatamente daquela e não é sabe? Então é só com a experiência. E aí isso demorou um tempinho também. Legal. Eu tenho eu tinha a percepção, óbvio, né, que a gente saberia que um dia acabaria, mas tinha a percepção que Jô e Faustão era eterno na Globo, que não acabaria nunca, né? Porque como era o Cid Moreira, como era o Tarcísio Meira, o próprio Tony Ramos, são pessoas que você olha e fala assim, cara, esses caras têm a cara da Globo. Você não pode ver um cara desse em outro lugar. Tudo bem. Mesmo assim, tudo tem um começo, um meio e um fim. É cíclico, cara. Mesmo que isso seja a morte, né? Então, o Silvio Santos, por exemplo. O Silvio Santos é o ícone da imagem linkada a uma marca. Né? É o Silvio Santos ligado ao SBT. Não existe uma outra forma de você encarar isso. Você não pode linkar o Silvio Santos com a Jequiti, com a Tamakavy, com o Primo Rossi. Não funciona. São empresas dele. Mas ele mesmo, como imagem,
não alavanca a marca. Uhum. Ele alavanca a marca do SBT, sim. que está intrinsecamente ligado. Né? Então eu tinha um sobrenome, que era Dojo. É o Derico do Jô. Então, qual que foi a minha grande batalha? Não digo batalha, mas assim, meu grande trabalho depois que o programa acabou é me desvincular desse sobrenome, porque senão, cara, chega uma hora que você não faz mais nada. Uhum. Tudo está linkado a ele. E não é uma negação, é uma continuidade. A bola tem que continuar rolando. Uhum. Então, acabou o programa, pô, é lógico, estamos aqui falando dele, por exemplo. Não tem problema nenhum. Mas você não me apresentou como Derico do Jô. Estamos aqui com o Derico, trabalhou... Aí tudo bem, você até pode dar o meu currículo. Você falou assim, você na fila do pão, se apresenta aí para a galera. Eu só estou falando do Jô agora. Eu estou me apresentando há não sei quanto tempo, falando sobre as coisas da minha vida, e agora que a gente está começando a falar sobre um momento da minha vida que foram 28 anos que eu fiquei lá. Uhum. Mas, na verdade, isso não é uma negação. Pelo contrário, é um respeito e uma admiração enorme e uma gratidão. E motivo de orgulho também, né? Orgulho. Não tem... Exatamente. Mas a vida tem que seguir. Senão, o que adianta? E agora o que você tem de projeto? O que você está rodando? Eu estou com o Derico Music Truck, para quem não sabe. É um projeto de música itinerante, de música instrumental, né? Não tem voz, em que eu tenho um caminhão, palco, que eu saio viajando o Brasil, tocando de graça em praças, parques, né? em situações de aglutinação pública, para verem de graça. Então, qualquer situação em que eu consiga parar meu caminhão para tocar. Ele é pequeno, então ele tem acessibilidade, eu posso tocar em qualquer lugar, ele cabe em qualquer lugar. Tem uma qualidade de som muito boa, e eu vou tocar. Aí eu chamo um músico local da cidade para tocar comigo, e contempla também uma palestra que eu dou para crianças e adolescentes em algum projeto social, né? Uma ONG ou projeto Guri, onde foi escola, né? Falando sobre isso que a gente está conversando, empreendedorismo na música, a coisa de você ter uma carreira, de você gerenciar a vida e tal. Então isso eu faço, é o meu grande projeto. Continuo fazendo meus shows, que eu nunca parei, né? Faço tanto shows onde eu sou o protagonista mesmo, de fazer o show em casas, de espetáculo e tudo, e os corporativos que eu já faço isso há mais de 40 anos. Então eu já estou no mercado, já tenho as agências, já estou inserido num contexto de lembrança de nome, assim, já faz parte de um set de opções, né? Tá lá, Derico e tal. Então isso eu já faço também. O livro, que é uma coisa que tá me consumindo, mas está me consumindo mais filosoficamente do que fisicamente, na verdade. E agora eu estou com esse negócio do projeto da TV, que eu também já tenho ele já mapeado. Entrei num ramo que é completamente diferente de tudo que eu já fiz na vida, mas eu fiz mais por uma questão de convite mesmo, de um querido amigo, irmão meu, que é ser produtor de cinema. Que massa. Então, eu estou ajudando o meu amigo a fazer... E você é ator, né? Também. Que legal. Então, eu já fiz alguma coisa de ator na época da Globo, fiz umas séries da Globo, fiz umas... É legal, é bacana, é divertido. Contracenei com um monte de gente bacana, assim. E aí, agora, ele me deu essa alegria de me convidar para ser ator do filme que ele tá dirigindo. E aí, eu entrei como produção, então eu estou atrás de prospecção de patrocínio, indo em reunião, diversão. E é isso, estou fazendo essas coisas assim. Cara, eu tenho uma dúvida. Quando surgiu o De Noite lá, e era o Agora é Tarde, né? Antes, tinha uma frase que o Danilo Gentili falava que o Jô tinha falado que um cara tão novo, sem experiência, que era difícil dele tocar um talk show. E aí depois eu vi uma entrevista do Jô, eu acho que foi nele mesmo, né? No Danilo Gentili depois, que ele falou, não era uma crítica. Não tava te tirando, não. Era mais ou menos isso. Não é uma crítica frontal, era uma suposição, uma constatação. E aí eles falaram, não, tudo bem e tal. Durante um período que houve a concorrência, qual que era a sensação que vocês tinham do concorrente ali? Então, cara, eu acho, isso é uma percepção minha, que o programa do Jô acabou por causa dessa concorrência.
Porque o Jô não quis peitar o nível para que essa concorrência estava levando o programa dele. Né? Porque a ideia era o seguinte, estava entrando gente nova, fazendo a mesma coisa, chupando o mesmo cenário, com as mesmas intenções, só que o cara tem 30 e o Jô 80, 70. E o Jô fazendo a coisa dele e ele fazendo comendo sushi no corpo da mina. E o Jô não ia se dar esse patamar. Só que a produção e a direção queria aquilo. Falou, olha só o que o cara tá fazendo. Pô, tá tendo mais Ibope do que você. Falei, tá, mas eu não vou fazer isso para ter Ibope. Pô, vou continuar, porque eu tenho os meus. E outra, ele tava a topo. Tava perdendo um pouco do Ibope, mas, bicho, 1h da manhã, TCT 7... 8, bicho, pelo amor de Deus, é número de jornal nacional. Aí ele não quis topar, ele não quis peitar. Eu acho que um dos grandes motivos para a desilusão, o desgosto de continuar fazendo o programa por parte do Jô foi a concorrência. Né? Do Danilo, do Fábio Porchat, das pessoas que começaram a fazer talk show por conta do que o Jô já fazia, entendeu? Só que com um apelo, não que eles estavam apelando, o apelo do programa deles era diferente do Jô. Só que usando a mesma coisa. Então tinha banda, tinha caneca, tinha sofá, tinha... entendeu? Isso, você olha depois e fala assim, putz, sério mesmo, cara? Eu vou ter que, para continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou ter que me adequar a esse... Não quero. É até estranho, né? Eu acho que se o Jô fosse por esse caminho... Então, não foi, combina, né? Com a marca dele, né? Fala, pô, não foi. Não sou esse cara, aí a Globo resolveu que, então você não quer? Então, tchau. E aí botou um cara para fazer um outro negócio que não era nada daquilo, que era o Bial, né? Para fazer um programa que era uma conversa com o Bial, que também não tinha apelo, era intelectual também. E com menos apelo humor. Sim. Então, perdeu. Se tivesse mantido o Jô, eu acho, também uma coisa de minha percepção, estava melhor. Foi mexer... Piorou. Né? Não sei nem se piorou, mas mudou. E a concorrência... Por quê? Porque tinha uma coisa que o Bial não tem. Isso não tem mesmo, que é o humor. O Bial não é comediante. O Bial é um jornalista. Né? Que vai atrás da notícia. É um cara muito bem preparado que faz o programa dele ser um sucesso. Há 8 anos. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Começou a querer fazer a mesma coisa, não deu certo, tinha banda e tal, mas aí não funcionou. Por quê? Porque não tinha o apelo que o Jô tinha. Né? Então vamos acabar com esse negócio de querer fazer a mesma coisa, de ter um substituto. Não é um substituto, nós temos um outro programa. E esse programa bateu de frente com o Danilo Gentili e com o Fábio Porchat e perdeu. O Jô ganhava. Entendeu? Mas aí tem outras coisas também que envolveram... as vaidades, e você não manda em mim, e eu faço o que eu quero, e aí fudeu. Sempre tem, né? Mas não tem dúvida. Ainda mais no nível deles, né? E o traje lá com... então, mas é tudo brother, né, meu? O Kleina, o Roger, tudo brother. Agora saiu o baixista, né? Me fugiu o nome. E entrou o Andrea Buzik, né? Do Dr. Sim, também um irmão querido. Então eu vou lá, bicho, é festa, né? Eu levei o truck lá, os caras tocando comigo, tá? Diversão. Tá. Legal, pô. Pô, eu queria te agradecer, cara. Pô, obrigado pelo convite, cara. Puta convite bacana, carinhosíssimo. E papo bom de se levar, sabe? Legal, falamos sobre coisas diferentes, é interessante. Pô, obrigado. Para mim é uma sensação estranha, porque eu sinto que eu já te conheço e você me viu pela primeira vez, né? É o desconhecido íntimo. Eu acho isso muito legal, porque cria uma empatia natural de carinho mesmo, de memória afetiva. Fala, pô, cara, eu ia dormir com... O que eu ouço isso? Pô, eu ia dormir com você, você fez parte das minhas madrugadas, eu voltava da faculdade, aí eu ia, e eu me dava mal, porque eu estudava de manhã, eu trabalhava à noite, eu voltava do trabalho para assistir o jogo, para depois acordar de manhã, e eu não acordava, e eu falava, pô, mas valia a pena. Então, assim, sempre com uma coisa up, sabe? Legal, assim, né? Então isso é muito positivo, porque deixa um legadinho bacaninha, sabe? Porra, com certeza. É bem legal. E acho que até vem na questão de música, acho que eu gosto pra caramba de música, boa parte das pessoas gostam, né? Até
nome da empresa é Beats, por conta disso, que eu, tipo, o que a gente tem em comum que a gente gosta? Ah, a gente gosta de música. Sim. Um gosta de reggae, o outro de rock, eu sou mais do samba e pagode, esse tipo de coisa. Eu gosto de tudo também, mas cada um gostava de uma coisa a mais. E aí a gente colocou Beats. E pela parte do humor também. Então, era pra mim um programa delicioso, assim, era fã de todo mundo, a risada do Bira, né? Então, obrigado por ter feito parte da minha vida aí, obrigado por aceitar o convite de tão perto. Eu gosto muito desse projeto também, porque isso me dá a oportunidade de ter aqui uma hora e pouco com um cara como você. Né? É muito legal mesmo. Então, muito obrigado por ter vindo. Vida longa. Sensacional. Que você realize todos os seus projetos, que termine a casa, escreva o livro. Vou chegar lá. Pra cima. Muito obrigado. Valeu, obrigado, irmão.